Olá, graça e paz. Hoje queria refletir com você em um texto do Antigo Testamento que se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículos 21 até o 39. Diz assim a palavra de Deus. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 homens. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro. Visto que vocês são tantos, chamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos! Gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritei mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: Encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse. E eles fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Há muita beleza nesse texto, mas gostaria de ver 3 lições que nós podemos tirar para a nossa vida de acordo com esse trecho tão belo. Primeiro é que nós fomos feitos
para adorar somente a Deus. Como diz nos versículos 36 e 37, Elias orou: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus e com o nosso próximo, mas primeiramente com Deus, em um relacionamento de submissão, em um relacionamento de reconhecimento da sua autoridade, da sua beleza, do seu caráter, e um relacionamento de santidade, ou seja, nós nos submetemos às suas ordens e dessa forma nós o adoramos. A distorção dessa adoração que pertence somente a Deus é aquilo que nós chamamos de idolatria. A idolatria é uma tentação de todos nós. Como já disse João Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. A idolatria é uma questão de fé. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. E então nós devemos nos perguntar: onde está a nossa confiança? Onde que nós colocamos a nossa segurança? Qual que é o nosso chão? Talvez seja o conforto, talvez dinheiro, saúde, talvez relacionamento amoroso, talvez. Nós não devemos idolatrar pessoas, talvez cônjuge, algum ator, cantor, algum escritor, talvez até algum pregador, e por aí vai. É interessante observar que os profetas de Baal não disseram: olhem para Elias, olha como ele se comunica bem, olha como ele sabe falar com Deus. Não, eles reconheceram o agir de Deus e prostraram diante de Deus e disseram: o Senhor é Deus. Ou seja, não há espaço para idolatria mais. Assim que deve ser a nossa vida. Talvez até a rotina possa fazer com que nós pareçamos com os profetas de Baal, como disse Francis Chan. Até mesmo em nossa vida cotidiana, podemos nos parecer mais com os profetas de Baal, envolvendo-nos nesse frenesi do mundo, tentando resolver nossos problemas e deixando de clamar pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Pensando no nosso contexto como igreja local, devemos ter também que o nosso culto deve ser teocêntrico, deve estar centrado em Deus e não deve ser antropocêntrico, não deve estar centrado no homem. Tudo que acontece em um culto deve ser direcionado para Deus. Eu devo aprender da palavra para Deus, para praticar mais, para agradá-lo. Eu devo cantar para Ele. Eu devo ler a palavra para Ele. Tudo que eu faço em um culto, eu devo fazer para Deus. O nosso culto deve ser feito de tal forma que as pessoas digam: o Senhor é Deus. E sobre isso o Francis Chan também diz: é isso que acontece nas reuniões de cristãos que você frequenta? Ou parecem mais com que os profetas de Baal experimentaram antes da oração de Elias? Podemos nos divertir bastante cantando e dançando em frenesi. No fim, porém, não cairá fogo do céu. As pessoas saem falando mais sobre quem dirigiu a reunião do que sobre o poder de Deus. Que ao final dos cultos nós pensemos mais sobre Deus, falemos mais sobre Deus e conversemos mais com Deus por meio de oração, pedindo que Ele nos ajude a praticar aquilo que aprendemos, que nós cantemos músicas para Deus e não fiquemos depois criticando quem cantou, quem interpretou Libras, quem pregou, quem dirigiu ou qualquer outra coisa nesse sentido. Também aprendemos que não há desvantagem que impeça o agir de Deus. Nós percebemos uma desvantagem numérica. O versículo 22 diz: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor,
mas Baal tem 450 profetas. Numa perspectiva humana, nós podemos perceber uma desvantagem de quantidade de pessoas que vão clamar ao seu Deus. Nós vemos também uma desvantagem de elemento sacrificial. No versículo 23, Elias diz: tragam 2 novilhos, escolham eles um. Ou seja, para não ter desculpa de dizer que, na verdade, o novilho que Elias escolheu era um novilho melhor, que agradou mais o seu Deus. Então ele falou: escolham um novilho que vocês quiserem, eu fico com a sobra, eu fico com o outro que restar. Havia também uma desvantagem físico-química, né? Ele disse no versículo 33 até o 35, encham de água 4 jarras, derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente. E fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Havia essa desvantagem também, de fazer pegar fogo no molhado. E é bem interessante a gente compreender o elemento do fogo, porque Deus usou o fogo para derrotar o Deus do fogo. Baal era conhecido como o Deus do fogo. Havia representações de imagens e também de escritos falando dele com um raio na mão, como alguém que lançava relâmpagos e lançava fogo. Havia textos que diziam que a casa de Baal foi construída pelo fogo. Então Deus usa o elemento do fogo para destruir a adoração ao Deus do fogo. O que é bem interessante porque esse texto tem justamente o propósito de mostrar a superioridade de Deus e a exclusividade de que somente o Senhor de Israel é Deus e não existe qualquer outro Deus. Qualquer outro Deus que as pessoas idolatrem são simplesmente falsos deuses. Como o próprio termo diz, é idolatria. O terceiro ensinamento que nós podemos ver aqui, Deus exige constante desenvolvimento de fé. Nós podemos olhar para Tiago, capítulo 5, a segunda parte do versículo 16 e o versículo 17, que diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Esse acontecimento de cair fogo do céu é justamente para mostrar qual Deus deveria ser adorado quando a chuva voltasse. E Elias provou que a chuva iria voltar por meio do Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e não Baal. O elemento chave para a oração de um justo é a fé, como diz em Romanos 1,17. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E a oração do justo é viva e eficaz, como vimos em Tiago. Sobre isso, Francis Chan também diz: talvez você não precise de fogo vindo do céu, mas de paz. Talvez o que você precisa é de sabedoria para saber qual a melhor decisão tomar, ou de coragem para fazer a coisa certa, embora possa perder seu emprego. Ou então é possível que precise de amor, porque se sente solitário. Seja qual for a sua necessidade, a questão é que Deus está atento a você e às suas circunstâncias, e Ele sabe do que você precisa de fato. Ele é capaz de atrair essas coisas, essas pessoas e essas circunstâncias à sua vida. E embora Ele deseje que seus filhos conheçam a paz e o amor e tenham sabedoria, reparei que Ele frequentemente espera que peçamos tudo isso. Devemos clamar a Deus pelo seu agir. Não apenas clamar, mas clamar com fé, buscando ter cada vez mais fé em Deus,
fé que Ele existe, que Ele é real, que Ele é vivo, fé que Ele é capaz de agir mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis, fé que Ele é o único Deus, fé que Ele é o Deus que merece adoração, fé que nos direciona a adorá-lo com toda a nossa vida, com o nosso dia a dia, com a nossa rotina, com os nossos planos, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, porque Deus é o verdadeiro Deus e só o Senhor é Deus.